a função extrasemântica difusa da administração da pena, aprendizado sistêmico. Vimos que a primeira função que defendo sobre a administração da pena é o gerenciamento do evento criminal, a coleta e a sistematização dos dados obtidos na persecução penal. Agora, de posse destes dados e desta experiência, a segunda função da administração da pena surge como uma orientação dada aos demais ramos do direito com vistas ao tratamento interventivo dos contextos nos quais os crimes se originam. Para ser mais claro, precisarei retomar um tema inicial. Considero que a cultura do direito tem se prendido a uma perspectiva analítica dos direitos separados por nomes e titulações: direito civil, tributário, empresarial, penal, processual, etc. E que cada uma dessas classificações cerca e delimita o seu conjunto de regras próprias. Já falamos sobre isso anteriormente. É verdade que a formação de subsistemas normativos, por afinidade temática, é extremamente útil, entretanto, não pode restringir a pertinência das regras que lhes são aglutinadas. Se, por um lado, a afinidade dogmática tradicional torna possível estes agrupamentos a princípio fechados, por outro, uma hermenêutica teleológica mais bem elaborada nos permite um agrupamento significativamente mais complexo de afinidades interdisciplinares. Quando, por exemplo, tratamos as regras do Código Civil e sua teleologia como referidas apenas ao direito civil, ficamos presos ao aguilhão da linguagem nominalista. O direito constitucional é um espaço normativo onde este aguilhão tem sido razoavelmente rompido. Lá conseguimos, com certa clareza, selecionar uma norma e dizer que ela é ao mesmo tempo constitucional e civil, ou constitucional e processual, ou constitucional e penal, e assim por diante. Com isso, percebemos que as normas do direito não podem ter sua pertinência limitada pelo nominalismo semântico classificatório. Com a prática do direito penal, a questão ainda não foi devidamente explorada. A ciência do direito penal precisa compreender que fatores da criminologia, da imputação e da culpabilidade estão conectados funcionalmente a regras de direito que se encontram difusamente espalhadas pelo sistema jurídico como um todo. Sobre a criminologia pré-científica, etiológica, científica, sociológica, ecológica, funcionalista, subcultural, de aprendizado social e conflituais. Fica evidente que, muito embora nenhuma delas explique sozinha a totalidade do evento criminológico, cada uma delas aponta para traços específicos e reais do fenômeno do crime e da criminalidade. O ponto comum entre elas, entretanto, evidencia a má implementação do sistema jurídico voltado à edificação qualitativa do corpo social, deixando claro que as regras próprias do direito penal não são suficientes para o tratamento da questão criminal e do evento crime. O caso do infanticídio é bastante ilustrativo. A taxa de ocorrência deste delito é próxima de zero quando presentes os elementos civilizatórios apropriados ao exercício familiar da maternidade feliz e desejada: dinheiro, família, alimentação, assistência médica e lazer. Estudo realizado por pesquisadores austríacos do Departamento de Pediatria e Medicina do Adolescente de Viena, usando banco de dados da própria Áustria e também da Finlândia, identificou fatores comuns presentes na maioria dos homicídios neonatais, infanticídios: a negação da gravidez, a ausência de contato com o sistema de saúde e os partos inesperados, desassistidos e secretos que provocam estados de dissociação cognitiva e de pânico. Estas informações colhidas também em processos criminais mostraram que a prática do direito dirigida a viabilizar e fomentar a maternidade desejada no âmbito de famílias bem estruturadas são mais constitucionalmente adequadas ao trato inteligente do tema, infanticídio, do que propriamente as regras do direito penal, que nenhum significado positivo têm diante de cenários sociais altamente deformados, como os presentes nos casos em que mães, com a saúde mental comprometida, estado puerperal, atentam contra o próprio filho. Em questões como estas, e também em muitas outras, cabe a administração da pena,
e ao devido processo legal, a função informativa extrasemântica difusa, ou seja, cabe a ela compreender o fato de forma competente, interpretá-lo e conectar toda essa carga de conhecimento aos demais grupos do direito. Como resultado dessa função, teríamos nos demais ramos do direito, civil, trabalhista, empresarial, etc., um número expressivo de regras teleologicamente orientadas a uma questão de ordem criminal. Podemos afirmar, portanto, que a dinâmica da persecução penal deve compreender e mostrar aos demais ramos do direito o que nossa Associação de Princípios Constitucionais espera deles. A teleologia constitucional do direito penal é a própria teleologia constitucional de todo o sistema. A função extrasemântica da administração da pena implica que a normatividade orientada pelo direito penal não se limita ao seu próprio âmbito nominal semântico tradicional, direito penal, código penal ou leis penais. Consequentemente, a partir deste novo prisma, o processamento do fato típico que tem por objetivo a imputação de uma pena criminal deve ter em vista o conhecimento e o aprimoramento do sistema jurídico relacionado ao contexto criminal, para além do mero exame do juízo de culpabilidade e imputação pessoal de responsabilidade. Quero com isso afirmar que a ocorrência de um crime não coloca sobre a nossa mesa apenas o dever de averiguar os elementos analíticos do crime voltados ao seu sujeito ativo, e sim, também, os fatores e agentes responsáveis pela salubridade fática e normativa do contexto criminal. Ora, é claro que me vejo obrigado a compreender a questão desta forma. Este posicionamento decorre do compromisso jurídico assumido constitucionalmente de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de garantir o desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza injusta, de reduzir as desigualdades e de promover o bem de todos. Este mandamento é um fundamento da República, e nossa atenção a ele mede a força normativa da Constituição. Vejamos outro significativo caso de funcionalização extrasemântica da administração da pena. Hoje, sabemos que pessoas que possuem o sentimento de pertencimento e pertinência mais bem sedimentado no funcionamento de suas amígdalas cerebrais respondem de forma mais estável aos impulsos da ansiedade, do medo, da raiva e da angústia. Desta forma, estas pessoas também conseguem desenvolver uma personalidade mais segura e conseguem assumir compromissos morais mais claros para consigo mesmo e para com o próximo, sendo, consequentemente, menos propensas ao cometimento de crimes. Este sentimento de pertencimento, não solidão ou não abandono, é uma característica permanente que se forma até o 12º mês de existência extrauterina, primeiro ano de vida, do indivíduo no mundo, no contexto relacional criado inicialmente entre o nascido, o eu, sua mãe, o pertencimento-confiança, seu brinquedo, a posse-propriedade e seu ambiente, a estabilidade e segurança, em uma dinâmica de samness, uma mesmice segura e orientada por uma mãe suficientemente boa. A psicologia especializada, a exemplo daquela difundida pelo brasileiro Ivan Roberto Capelato, retomando lições do pediatra e psicanalista inglês Donald Woods Winnicott, chama este evento de construção do self. Este self pode ser entendido como uma forma sadia e estável de desenvolvimento das redes neurológicas controladas pela amígdala cerebral, por meio das quais o indivíduo adquire uma personalidade mais equilibrada, responsável e portadora de um senso de pertencimento, que o torna capaz de suportar frustrações e de fazer escolhas responsáveis. Uma das consequências observadas pode ser assim expressada: quanto maior a taxa de pessoas sélficas, menor é o índice de criminalidade, e quanto menor a taxa de pessoas sélficas, maior o índice de criminalidade. Após o fechamento deste período de 1 ano, em que uma mãe suficientemente boa tem a chance de favorecer a construção da personalidade naturalmente sélfica, a segunda chance será um pouco mais conturbada, já que demandará um processo de capacitação do córtex frontal do cérebro para lidar com os impulsos desequilibrados e reativos
de uma amígdala insegura frente a situações que causam ansiedade, medo, raiva e angústia. O equilíbrio da personalidade obtido nesta segunda chance será sempre por meio de um mentalismo dialógico entre duas fontes distintas de impulsos psicológicos, impulso vezes racionalização, do tipo quero, mas não posso, ou não quero, mas preciso. A Alemanha, também a França, o Canadá e outros estados, por exemplo, cientes deste fato, conferem direto de licença maternidade que cobrem estes 12 meses, para fomentar que as mães possam se dedicar a este período. Ao identificar estes padrões e dialogar com outras disciplinas, o direito penal informou AOS, demais grupos temáticos do direito, que fez a detecção de um ponto importante de interdisciplinaridade, de internormatividade ou ainda de normatividade dividida. Assim, quando as regras de licença maternidade começam a ser estruturadas, também em razão das necessidades de prevenção criminal, e produzem significativa redução nos índices de criminalidade, uma questão normativa resta inevitável. Normas como esta, licença maternidade que cobre os primeiros 12 meses da vida extrauterina, são de pertinência exclusiva do direito penal, do direito da família ou do direito do trabalho. Certamente, não podemos precisar a resposta desta forma, justamente na medida em que sua função e sentido extrapolam a semântica de qualquer classificação do direito dividida por ramos. Assim, o exercício da administração da pena acaba por expandir seu campo de investigação com fins a colher e fornecer elementos para a instrução de processos civilizatórios difusos a serem implantados nos mais variados, ainda, ramos do direito. Esta é exatamente a função extrasemântica da administração da pena. Inevitável é vislumbrar, a reboque, que as atuações dos agentes de segurança, delegados, promotores, advogados, juízes e legisladores serão altamente impactadas e remodeladas. O funcionalismo que defendo dá a todos nós a esperança de pararmos de enxugar gelo. Vale lembrar que a função extrasemântica da administração da pena somente é possível como resultado da troca das bases normativas do direito penal, que devem ser remanejadas para os fundamentos e objetivos da República Constitucional Brasileira. Se o direito penal continuar sem objetivos claros, então qualquer ponto de chegada servirá, já que quem não tem para onde ir nunca está no caminho errado e, consequentemente, nunca se arrepende de seus maus caminhos. Neste ponto, também é importante perceber que esta abertura do processo penal a um novo campo de percepção se adequa perfeitamente à função gerencial da administração da pena aqui defendida. Portanto, é justamente onde os erros se apresentam que temos a oportunidade de fazer transbordar a verdade e a justiça. E isso não significa tratar o mal com o mal, mas, muito antes, vencê-lo pelo que pode haver de melhor em nossa condição humana. Ações inteligentes.